Gente, é um grande prazer estar aqui com o Matheus Pivetta, né, cara? Tu foi um dos pioneiros desse canal Lean Business Analysis Brasil. Começamos há um bom tempo, né? A conversar sobre Lean Business Analysis, sobre análise de negócios. Pois é, e aí eu queria falar para vocês o seguinte, esse cara aqui é meu sócio na Súria e ele é diretor de novos negócios dentro da empresa, mas por que a gente está aqui, por que eu o convidei para a gente vir discutir? Porque a gente estava discutindo um artigo que saiu na Valor Econômico dia 4 de novembro, agora de 2019, tá? Que o Brasil está atrasado na transformação digital. Foi um estudo que saiu, um levantamento da empresa Exec e da Panorama Research, tá? E diz o seguinte, ele está atrás, né, redundante, mas está atrás do México, Colômbia e Argentina quando o assunto é digitalização. E a gente achou relevante, eu queria ouvir tua opinião aqui, e vai ser a pauta dessa nossa discussão, que é, cara, as pessoas ainda continuam achando que a transformação digital é digitalização. 2, cadê o business owner com essa mente de business agility? 3, gestão, liderança, cultura, todo mundo culpa a cultura aqui no artigo. Fala um pouquinho aqui, que foi ele que me trouxe essa provocação e nós estamos aqui para falar sobre ela. Eu vejo duas coisas aqui que gritam bastante quando eu li esse artigo, me chamou muita atenção. Primeiro, que fala sobre transformação digital. Duas palavras que geram bastante confusão na cabeça de grandes empresários, aí, das pessoas que estão liderando os negócios hoje em dia. Primeiro, transformação, que parece que eu estou negando o meu legado. Que eu estou transformando, eu acabo com o que eu já fiz e eu mudo para algo totalmente diferente, isso gera um medo. Segundo ponto, digital. O que é digital? Vejo que tem uma confusão entre comportamento digital, entre digitalização, informatização muitas vezes, e principalmente olhar o digital hoje como um processo linear. Aí me vem na cabeça agora uma questão a China, como trabalhou o seu movimento de transformação, ou da evolução, que eu prefiro, nas questões do meios de pagamento. Porque eles vieram do dinheiro, eles poderiam ter ido muito bem para a parte dos cartões e depois ter feito algumas mudanças como eles já fizeram. Mas eles viram que o comportamento das pessoas era muito mais no celular, ou pelo menos, ou até com a tecnologia, eles já tinham tecnologia suficiente para fazer reconhecimento facial. Então eles pularam uma etapa. E eu vejo hoje, em conversa com alguns clientes, ou pelo menos com alguns prospects, algumas visitas que eu faço em empresas, que as pessoas estão vindo linearmente nessa transformação. Desculpa te interromper, quando tu fala linearmente, eu tenho batido muito na tecla aqui, que é pensamento em recurso. Implante soluções tecnológicas e eu vou ter a cobiçada transformação digital que as pessoas nem entendem qual o significado disso. Exatamente. Então eu venho de e aí eu acho que também já foi citado no canal aqui, mas eu vejo que as organizações hoje elas transitam simultaneamente por 3 esferas. A esfera do legado, que muitas vezes é toda a história, eles talharam muito a sua história, eles foram descobrindo maneiras de gestão, e isso gerou talvez hoje um débito técnico, inclusive, em relação a recursos. Seja pessoas que eles contrataram, porque naquela época tu não tinha tecnologias abrangentes ou de fácil acesso como tem hoje. Precisava de gente para fazer isso. Então tem isso lá. Também as tecnologias e os sistemas não eram tão avançados como hoje. Então eu construí sistemas lá atrás. Isso gera um débito técnico que acaba vindo e interferindo na minha segunda esfera, que é o core business. Ou seja, é hoje, o que eu faço hoje, o que eu vendo hoje, os processos e serviços que eu tenho hoje na minha frente e tenho que gerar e lidar com o meu mercado. Mas tem um outro ponto chegando muito legal, que é o beyond core business. Ou seja, o que vem de futuro. Essa parte aqui é sedutora e muitas vezes cega as pessoas. Então o digital, eu vejo que tem uma sedução, tem uma supervalorização do digital frente a essas duas outras esferas. Isso está causando uma miopia. Nesse artigo, por exemplo, diz que a grande parte das empresas que estão rumando para a transformação digital não tem apoio dos seus CEOs, por exemplo. Isso é uma coisa incoerente se tu for olhar. Mas o orçamento é enorme para TI. Exatamente. É um segundo ponto que a gente tem que trazer aqui como destaque. Se a gente está falando de uma transformação que passa por cultura, passa por comportamento, e tu responsabilizar uma área que tem o seu legado como uma entrega técnica, chega a ser até irresponsável muitas vezes. Ou pelo menos é incoerente tu falar em transformação cultural
e entregar nas mãos de alguém que está ali no dia a dia da entrega técnica. Não que a TI não tenha capacidade de fazer isso, pelo contrário, eu acho que o Manifesto Ágil em 2001 prova que a TI tem muito, sim, condições de fazer isso. Mas tu deixar na mão só desse setor, acho que tu limita um pouco essa transformação toda que a gente tem visto por aí. É que na maioria dessas empresas, esse é um ponto, eu acho que, por que a gente está discutindo isso aqui também no Lean Business Analysis Brasil? Ponto número 1, a gente sempre fala em análise de negócios enxuta, a gente quer desenvolver a capacidade de tomar decisões cada vez mais rápidas e assertivas, mitigar riscos. E a gente vê assim, pegar um volumão de dinheiro, que é um dos grandes problemas hoje que a gente fala de business agility, de agilidade de negócios, ter uma estratégia claramente definida e trabalhar na gestão desse portfólio de projetos estratégicos. Então, o que a gente tem observado em muitos casos, e eu acho que esse é um ponto que tu falou, visitando clientes e conversando, a gente vê muito assim, tá aqui o dinheiro, implanta soluções tecnológicas que você precisa fazer, monta os teus squads, que parece, eu gosto de usar o termo, já falei aqui, que é taylorismo disfarçado, porque é aumento de produtividade para entregar essas soluções mais rápidas e pronto, e não me enche mais o saco, eu quero ver agora a gente transformado digitalmente. Então, me parece, sim, é a ideia da informatização, porque se realmente estivesse surgindo na cabeça dos líderes, de quem, o principal responsável por formular a estratégia da organização, cara, transformação digital, eu tenho que gerar novas capacidades de ampliar, criar novos mercados, de encantar os meus clientes em novos canais, em escalar meu negócio, em pensar exponencialmente. Então, o que tu tem visto? Parece que é um pouco miopia de muitos gestores, não é isso? O que eu tenho visto primeiro, voltando às 3 esferas, tu fala em transformação digital, tu prioriza uma delas. Ou eu estou transformando digitalmente para ter meus produtos digitais no meu core business, ou eu estou falando em transformação digital para me preparar para o futuro, que eu ainda não sei qual é, então é um investimento futuro, ou eu estou falando em transformação digital para arrumar ou organizar um débito técnico. É a primeira miopia que eu vejo aqui. Para mim, a transformação digital tem que passar pelas 3. Sim, não só eficiência, e eficácia. E principalmente o débito técnico consome uma grana errada. O segundo ponto é a questão que tu trouxe muito bem da capacidade. A velocidade de uma transformação ou de uma evolução está diretamente relacionada ao conhecimento, à habilidade, inclusive o estado emocional que as pessoas se encontram dentro das suas organizações. Passa muito por isso. E tu falou também liderança, que eu tenho visto muito nas empresas. Assim, a liderança não está preparada para isso. Inclusive, neste artigo mesmo, ele diz, não preparamos líderes com comportamentos digital. Nós temos um problema de uma era digital com líderes que não foram instruídos para isso, não foram preparados para isso. Então, a gente joga uma responsabilidade de algo que eu não sei qual eu quero, ao final, um resultado em relação àquilo que eu já conheço. É outro questionamento que a gente traz. Como que se mede o ROI de um investimento do futuro, do investimento de uma transformação digital para algo que eu ainda não sei? Comparado ao que eu tenho antes, vai gerar uma miopia também nessa coisa. Então eu vejo que os líderes, ou vamos lá, alto escalão das empresas preocupados muito com o resultado, obviamente, e os times perdidos porque são demandados por alguma coisa que eles não foram preparados para isso. Então falta ainda a capacidade, eu acho que esse é um grande gap que eu vejo no mercado. Ou seja, não querendo puxar um pouco a brasa para o nosso assado, mas puxando aqui, tá? Até essa é uma dos motivos de trazer o Matheus aqui. O Matheus tem me ajudado muito, e vários outros colaboradores, mas no desenvolvimento do modelo do Agile Business Owner. A minha ida a Washington, quando eu fui palestrar lá na Agile Conference, para falar o seguinte, cara, se o futuro é agilidade de negócios, eu preciso desenvolver os líderes para trabalhar com esse mindset. 2 coisas eu enxergo muito claras, assim, não sei se vocês concordam comigo, também concordam nesse ponto, transformação digital e a agilidade, ou esse modelo de gestão Lean ágil e exponencial, são 2 faces da mesma moeda. Não tem como tu fazer transformação digital com o mesmo mindset passado e não tem como ficar querendo implantar uma cultura ágil, Lean, exponencial, sem ter tecnologias exponenciais, tecnologias inovadoras. Então, um colega nosso aí, o Rafael Prikladnik aqui, ele falou uma vez, eu estava junto com ele falou numa palestra assim, cara, o pessoal não entendeu que transformação digital
é transformação cultural e inovação digital. Então, aí eu te pergunto agora, assim, como que você está enxergando o gap desses business owners? Como é que está isso aí? A gente está tentando ser determinístico num mundo complexo e indeterminado. Está repleto de incertezas o mundo, mas ao mesmo tempo, quando eu faço um projeto de transformação digital e vejo alguns artigos, inclusive esse aqui até, ele permeia esse tema, mas vejo as pessoas dizendo, estou fazendo uma transformação digital. E eu já perguntei isso para alguns clientes, algumas empresas que eu visitei, para o que você quer se transformar? Porque não existe um cenário desejado, bem definido nas empresas que estão se transformando. Acho que esse é um grande ponto que a gente tem que trazer atenção para esse debate. Concordo. Que o Brasil está muito em afastar-se de... Esse artigo, por exemplo, deixa todo mundo muito preocupado. O Brasil está atrasado na transformação digital. Baseado em quê e comparado a quem? Sim, porque se eu não tenho estado desejado, eu não estou atrasado. Eu não estou atrasado. Estou bem. Estou no meu ritmo. Exatamente. Então, o que isso aconteceu? O que implicou eu estar atrasado? É por isso que a crise brasileira está como está, é por isso que o Rio Grande do Sul está como está, o nosso estado. Não necessariamente, eu estou inferindo algo. Então eu vejo assim, não existe um cenário desejado quando as empresas querem fazer transformação. Eu vejo muito mais correndo atrás das referências do mercado. As chamadas startups, os unicórnios, essa exponencialidade que o mundo está trazendo faz com que as pessoas corram atrás de alguma coisa que elas nem sabem para o que elas estão fazendo. Então esse é o primeiro ponto. É o efeito manada. É o efeito manada. Tá correndo para lá, eu vou para lá. Então, entenda o porquê você quer isso. Eu vejo que, obviamente, por isso que eu gosto da palavra evolução mais do que transformação, eu vou evoluir o meu negócio. À medida à medida que o meu cliente vai me demandando coisas e eu vou entendendo como eu posso surpreender esse meu cliente. Se eu for nessa direção, quem vai dar o ritmo dessa evolução vai ser exatamente o meu cliente. Vai ser exatamente o que está acontecendo no meu mercado. Então eu preciso ter uma análise muito completa e muito bem feita para não fazer algo, para não me transformar muito mais rápido do que o mercado está disposto a absorver. Sim. Eu não vou ser lean. Exatamente. Eu não vou ser lean, eu vou simplesmente entregar mais do que o mercado quer. Mas a gente fala muito em alguns clientes, em projetos de transformação digital, e a gente atua muito nesse lado de transformação dos modelos de gestão, liderança, ou seja, a transformação cultural. E a gente diz assim, cara, vocês estão empurrando soluções tecnológicas mais rápido ou em maior quantidade do que o próprio negócio é capaz de assimilar e colocar em prática. Exatamente. Isso é um baita de um desperdício. Exatamente. Vocês que já pesquisaram, já estão entendendo, visitaram a China, se tiverem oportunidade, daí vão, é maravilhoso. Entendo que se a China tivesse esse pensamento e inventasse o melhor cartão de crédito do mundo, não seria destaque no mundo inteiro como o melhor país que está trabalhando nas soluções de pagamentos alternativos. Que para eles não é mais alternativo, para eles é o único pagamento que tem. E é uma baita grana produzir cartão para todo mundo, né? Então não precisa, eles pularam. Então quando às vezes a gente pensa nas inovações que a gente vê nas empresas, eu me dei conta disso quando eu olhei esse mercado chinês. Eu disse, putz, eu era linear e não sabia. Porque eu também ia na manada, no efeito manada. É um risco que a gente corre, entrar no efeito manada. Então acho que a gente tem que um pouco se provocar muito se a gente está indo além do que o mercado está capaz de absorver ou se a gente realmente está atrasado. Sim. Estar atrasado o meu cliente está demandando algo que eu ainda não tenho para oferecer. Meu concorrente tem, eu estou atrasado. Sim. Olha só, para a gente ir para os finalmente, eu queria fazer alguns comentários aqui, tá? O primeiro é o seguinte, ele diz assim, embora a cultura seja uma das maiores barreiras, o estudo mostra que as áreas que estão recebendo investimentos com menor frequência são justamente as de recursos humanos e supply chain. Ou seja, confirma aquilo que a gente falou anteriormente, a gente tem observado muito isso. Cada vez mais investimentos em infraestrutura tecnológica e para mim, que é isso que tu falou, eu acho que super bem quando tu traz aqueles, os 3 modelos que eu já apresentei aqui também, que foi com o Matheus que a gente desenvolveu, nós desenvolvemos juntos, que é essa questão de olhar core business, behind core e beyond core. E eu comentei esse tema também na questão do investimento, na gestão do portfólio de projetos, para os CIOs, porque ele fica assim, não, eu vou investir no behind, então não tem como botar no core.
Aí a gente vai falar em inteligência artificial, aí o cara diz assim, mas você nem consegue atender o core ou o behind, e tu já está pensando lá na frente, cara, tem que fazer os três, que é isso que tu estava falando. E a visibilidade, obviamente que se fala muito inteligência artificial, machine learning, deep learning, blockchain, agora 2020 o Banco Central aí botando esse limite para o Open Bank surgir aqui no Brasil. Sim. Então tudo isso aí, obviamente que é extremamente tentador e sedutor. Mas entenda, existe um débito. Se eu não consigo entregar nem o meu básico, será que eu não vou fazer? Será que eu não vou ter uma miopia em desenvolver o novo? Sim. Que eu volto à China. Imagina se a China pensasse, não, eu vou fazer o meu cartão, vou fazer isso e vou deixar. Eu já tenho tecnologia para fazer o que eu tenho. As pessoas já utilizam muito mais o celular do que qualquer outra coisa, mas eu vou seguir a linha. Sim. Sim. Eu acho que não ia ter o sucesso que tem como tem hoje. 2 elementos que eu queria colocar aqui para um fechamento aqui. Ponto número 1, que tu gosta muito de falar, que eu sei, é a questão de mindset de crescimento versus mindset fixo. E aí tu usou um termo que é o afastar-se de problemas em direção a. Esse é um primeiro ponto que eu enxergo assim, a transformação digital para uma empresa que não tem tecnologia como fim, ela é enabler, ela é meio, ela é viabilizadora de aceleração de crescimento. Então, vou puxar o segundo tópico aqui que eu queria que tu comentasse no final. O papel da liderança de negócios. Porque eu acho que muita gente ainda não entendeu que a agilidade de negócios se faz com líderes de negócios com esse mindset. Como que tu enxerga essa importância, talvez até para mudar esse cenário que a gente está vendo no Brasil? Primeiro que quando a gente olha transformação digital, voltando para esse tema, e a gente vê que os problemas ainda estão em departamentos, não estamos evoluídos a ponto de falar de agilidade organizacional. Porque eu ainda responsabilizo uma área, um departamento, ou uma pessoa, ou um líder para fazer essa transformação. No momento que a gente olha o todo e vê uma visão sistêmica da organização, todos são responsáveis. Como tu já falou aqui nesse canal, todos são responsáveis pela gestão. O líder, ele tem que ser facilitador, o líder ele tem que ser um cara visionário que diga para onde a gente vai, facilite essa transformação, inspire as pessoas. Então, independente de qual área, qual setor seja, a gente tem que conseguir trazer uma visão sistêmica desse negócio e os outros líderes vão aflorar, vão nascer em cima disso, se eu tiver uma posição clara. E a questão de negócio. Vejo também outra coisa, quando a gente está em relação a áreas e departamentos, aí a gente vai ter, também já veio aqui, eu tenho lá a área de negócio responsável pelo sucesso do negócio, a área do produto responsável pelo sucesso do produto, a área de processo pelo processo, a área de pessoas por pessoas, e a gente esquarteja o negócio como um todo. Não, no momento que tiver, que todo mundo entender, e aí organizações exponenciais, aí a questão de propósito, e OKRs, que falam muito sobre missão. Então hoje, por exemplo, times multidisciplinares são comumente chamados de squads. Então um squad tem que trabalhar por uma missão. A organização como um todo tem que trabalhar como uma missão. No momento que um líder de negócio ou líderes de negócio conseguirem traçar missões para a empresa e não meta, acho que a gente vai estar num outro patamar de maturidade organizacional no Brasil, ou seja lá em qualquer lugar do mundo. Perfeito, cara. Eu queria dizer só uma coisa para vocês, assim, ó, esse ponto de liderança, gestão, cultura, ou seja, criar viabilizadores de aceleração. Então, transformação digital para mim é correr atrás de atraso, ou seja, correr atrás de atraso, ou seja, a gente está com gaps de capacidade violentos e a gente está vendo esse cenário no Brasil. Eu diria assim, ó, gente, não é aumentar a produtividade das equipes lá, dos squads lá, para entregar cada vez mais rápido o feature que vai resolver esse problema. É pensar exponencialmente o negócio. Esse cara aqui é o embaixador do Lead for Tomorrow, que é um evento, um movimento que a gente criou exatamente para discutir esses pontos nas empresas abertas. A gente fez a 6ª edição agora em São Paulo. Foi sensacional, falando do futuro da agilidade e agilidade como agilidade organizacional, agilidade ou business agility, né? Sim, exatamente.
E fica o convite para vocês, entrem em contato com ele, comigo, com a gente aqui, mas principalmente com o Matheus, se quiser levar esse evento, esse movimento Lead for Tomorrow para dentro da sua empresa. O site é leadfortomorrow.net, é ele que é o líder dessa iniciativa, tá? Cara, prazer tê-lo aqui muito com a bom, gente aqui muito bom o papo. no canal. Espero que gostem aí dessa discussão, que eu acho que é super válido para que a gente entenda também um pouco e comece a olhar o estado desejado. E não simplesmente saber que todo mundo está sofrendo. É inerente. Então vamos olhar para frente, vamos tentar entender perfeitamente o que a gente precisa fazer para estar no estado melhor. Eu acho que é um grande passo já. Beleza, um abração, até a próxima. Tchau, cara.